Permaneça em pé para lermos 1 Coríntios, capítulo 3, versos 9 a 15. 1 Coríntios, capítulo 3, nós leremos a partir do verso 9, e eu conclamo você a manter a palavra de Deus aberta durante a pregação do Evangelho. E como sempre tenho dito aqui, se em algum momento houver divergência entre o que o pregador está dizendo e aquilo que você está lendo na palavra de Deus, fique com o que está escrito. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós, segundo a graça de Deus que me foi dada. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia, como que através do fogo. E todos dizemos amém. Pode sentar, irmãos. Como já está publicado desde sexta-feira passada, desejo falar-lhes acerca do tema sempre em reforma. Porque hoje estamos antecipadamente relembrando e comemorando o dia da Reforma Protestante, 31 de outubro. Relembramos uma época de grandes desafios e de mudanças no mundo. Lamentavelmente, em nossos tempos tão pueris, tão líquidos, falar-se-á muito sobre Halloween no dia 31 de outubro. E a demonstração da superficialidade dos nossos dias ficará mais uma vez evidenciada no descaso até das instituições educacionais, com um movimento que, iniciando-se na Europa, alcançou o mundo e redesenhou o mapa da cristandade. Este movimento do século XVI, irmãos, não tem cheiro de naftalina, não está mofado, porque graças a Deus, a Igreja de Jesus Cristo, conhecida como igrejas evangélicas, as fiéis ao Senhor, estão muito próximas de nós como consequências do movimento chamado popularmente de reforma protestante ou movimento de reforma evangélica. Seja por conta dessa fé vibrante, que em todos os continentes tem encontrado multidões dando-lhe crédito, seja porque as necessidades do homem contemporâneo são muito semelhantes às necessidades do homem dos dias de Wycliffe, Hus, Lutero, Calvino, John Knox, Zwinglio, Melanchthon e tantos outros que pregaram aquilo que para nós continua fazendo sentido, porque o homem do século XVI, oprimido pela falsa religião e pela confiança em si mesmo, é visto pelas ruas em nossos dias e até nos templos religiosos, porque ainda há muita gente que, confiando em si e na religião tão somente, está distanciada de Deus, à procura de Deus e experimentando esse vazio. Meus irmãos, homens de Deus, não perfeitos, mas homens de Deus, morreram por conta daquilo que pregaram mesmo antes da publicação das 95 teses do ex-monge agostiniano Martinho Lutero. Esse é um evento que tem sido considerado como marco por conta do seu alcance. Mas nunca devemos esquecer dos pré-reformadores. Aqueles irmãos e aquelas irmãs em Cristo, muitas mulheres crentes no Senhor, leram as Escrituras nesse tempo, morreram
pregando que só a Bíblia deve ser autoridade na vida do cristão e só Jesus Cristo salva. Meus irmãos, em 1834, John Wycliffe morreu na Inglaterra sob a acusação de que era um herege. Sabe qual era a principal heresia que ele proclamava? Que a Bíblia deveria ser traduzida para a língua dele e do seu povo, para que todos pudessem ler a palavra de Deus. Morreu como herege ainda no século XIV. John Hus foi queimado vivo na Suíça em 1414. A heresia dele foi maior. Além de dizer que todos deveriam ler a Bíblia, ele disse: entre o crente e Deus, nenhuma instituição, nenhum sacerdote, nenhum rito deve se colocar. Foi morto queimado vivo, porque professou a fé evangélica que é anterior ao ministério de Lutero. Paul Crowe foi queimado vivo na Escócia em 1433. Ele foi tão herege quanto os dois anteriores que eu mencionei. Assim também, meus irmãos, Wesley, Whitefield, Moody, puritanos, independentes, metodistas e batistas, muitos morreram. Nós, os crentes batistas, rompemos com a igreja oficial da Inglaterra, ainda no século XVII, dizendo que não podemos aceitar que a autoridade máxima da igreja seja a rainha, naquele momento, da Grã-Bretanha, e não Jesus Cristo. Dissemos que não poderíamos aceitar como membros na igreja recém-nascidos, que jamais professaram fé em Jesus, mas que, reproduzindo o modelo romano, foram levados a um batismo que não faz sentido. Fomos dizer em alto e bom som que não críamos que a igreja deveria se tornar uma instituição do Estado, mas deveria ser independente do Estado. Resultado disso tudo? Perseguição, morte, tomada de bens. Um pequeno grupo sob a liderança dos dois primeiros pastores batistas, John Smith e Thomas Harris, fugiram para a Holanda e foram morar em Amsterdã, onde já existia, no século XVII, uma constituição que garantia liberdade religiosa até para ateu. 3 anos depois, em 1612, retornaram a Londres porque criam que estavam se omitindo na pregação do Evangelho. A oposição aumentou. Então aquele pequenino grupo de batistas decidiu ir para a mais próspera colônia inglesa, os Estados Unidos da América, assim hoje essa colônia se chama, onde floresceram e se tornaram o mais numeroso grupo evangélico nacional do mundo. A reforma, meus irmãos, em suas diferentes ondas, foi justificada por tudo aquilo que, mais uma vez, justifica o anseio dos crentes bíblicos por reforma. Havia naqueles dias afastamento das Escrituras. E isso se via no culto às personalidades, principalmente do chamado bispo de Roma, conhecido como Papa. Em nossos dias, o culto à personalidade continua, mas estranhamente é o culto a personalidades do mundo gospel. Os cultos que são buscados como espaço de entretenimento. O nosso clamor ao Senhor é: nos ajude, Senhor, a voltar à Tua palavra e a nos afastarmos das personalidades que passarão. Tua palavra não passará. Em nossos dias, irmãos, ainda há desprezo à sã doutrina. Nesta semana, um homem de Deus, um teólogo evangélico brasileiro, precisou escrever um texto dizendo às pessoas: não pratiquem o rito do cuspe ungido. Não acreditem que alguém pode cuspir em você e te abençoar com cuspe. Meus irmãos, é ridículo. E por isso rimos. Mas é constrangedor e por isso choramos. O desprezo à sã doutrina se vê na venda das indulgências modernas. Nos dias da Reforma, dizia-se que quando uma moeda caía no fundo do gasofilácio, a alma, em nome de quem a oferta fora dada, pulava imediatamente do purgatório para o céu. Em nossos dias, irmãos, as indulgências são compradas com os nomes de sabonete ungido, toalha ungida e até o suor dos falsos apóstolos, porque eles não mais existem. O relativismo moral que empurrou a cristandade séria para a reforma protestante é dos nossos dias. Os irmãos nunca ouviram falar em pastores
presos porque enganaram, porque mentiram, porque roubaram. Isso nos entristece. O descrédito social daqueles dias, como era descrito um sacerdote na exaustão da Idade Média nos dias da Reforma. Ele era pintado como um homem obeso, bêbado, numa taberna cercado de mulheres que se prostituíam. Em nossos dias, irmãos, as piadas com pastores e igrejas são a conversa dos botequins. Talvez você não saiba o que um pastor fiel ao Senhor sente. Então deixe-me te dizer em nome de muitos que aqui estão. Pastor Natan Costa, pastor Cassimiro, pastor Roberto Macharete, tantos pastores que aqui estão. É triste para nós, irmãos, saber que servimos ao Senhor com humildade, buscando semear a palavra da verdade, mas o modelo de pastor que está na cabeça do brasileiro médio é daquele mercenário da TV que vende a alma e compra a atenção dos perdidos que o seguem. Em nossos dias, meus irmãos, a espiritualidade superficial, da ditadura das emoções, nos faz lembrar os dias da reforma. O Dr. William Lane, ao falar da reforma, disse o seguinte: a reforma protestante do século XVI, em síntese, tratou de 3 questões fundamentais. Primeiro, Jesus é o supremo cabeça da igreja, e isso foi afirmado contra a autoridade papal. Segundo, a Bíblia como palavra de Deus é autoridade sobre o cristão, e isso foi afirmado contra o peso da tradição, a Bíblia sendo sufocada pela tradição eclesiástica. Terceiro, a salvação é pela fé, contra as indulgências. Historiador chamado Early Keynes, o nome dele é difícil mesmo, e eu citei no editorial do Boletim, diz em seu livro O Cristianismo através dos Séculos, que se fossem juntadas todas as lascas da cruz de Jesus no Calvário, daria para construir uma cidade inteira. E eram vendidas como indulgências para que pessoas fossem abençoadas. Só a graça, só a fé, só a Escritura, só Cristo, só a Deus toda a glória, precisam ser repetidos altivamente em nossos dias. Precisamos ler mais uma vez aquilo que Martinho Lutero leu e isso o transformou. Romanos 1,17, a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Meus irmãos, eu não quero nessa manhã me afastar da palavra de Deus. Então eu não estou compartilhando com os irmãos uma aula de história da igreja. E a tentação é grande porque essa é a minha formação e por alguns anos fui professor da área de história da igreja nos seminários. Não é isso que eu quero fazer. O que eu quero é chamar você a entender que ao falarmos de reforma, precisamos falar do nosso tempo. A reforma protestante do século XVI não deve ser encarada como acabada. Na verdade, meus irmãos, ela deu a sua grande contribuição, mas ela em si mesma não foi completa. Por exemplo, das 95 teses de Martim Lutero, concordamos com algumas e discordamos de outras porque entendemos que ele estava começando o seu estudo profundo sobre a pessoa de Cristo e o que é a igreja de Cristo. Eu quero compartilhar com os irmãos pelo menos 2 teses com as quais concordamos. Penso que os irmãos poderão projetar aí agora para nós a tese 37. E eu quero encorajar você a ler esse documento. Isso está facilmente disponibilizado na internet. Se nós não conseguirmos compartilhar agora, então eu lerei para os irmãos. A tese 37 diz assim: qualquer cristão verdadeiro, seja vivo, seja morto, tem participação em todos os bens de Cristo e da igreja por dádiva de Deus, mesmo sem carta de indulgência. Concordamos com isso. A tese 45 diz: deve-se ensinar aos cristãos que quem vê um carente e o negligencia para gastar com indulgências, obtém para si não as indulgências do Papa, mas a ira de Deus. Concordamos com isso. A tese 52 diz: vã é a confiança na salvação por meio de cartas de indulgências, mesmo que o comissário ou até mesmo o próprio Papa desse sua alma como garantia pelas mesmas. Concordamos com isso.
Tese 62, o último exemplo daquelas com as quais concordamos, diz: o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Essa, para mim, é a mais bela de todas as teses de Lutero. As teses que foram afixadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, em 1517. O verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Eu discordo de algumas. Darei 2 exemplos. Na tese 29, Lutero diz assim: e quem é que sabe se todas as almas no purgatório querem ser resgatadas? Dizem que este não foi o caso com São Severino e Santo Pascoal. Meus irmãos, é mais uma declaração nossa de que não olhamos para o movimento de reforma como se fosse um ídolo, um ícone da história evangélica. Não, mas como um tempo de despertamento acerca daquilo que não se confirmava na palavra de Deus. Inclusive, algumas teses que Lutero publica não têm base bíblica. Um outro exemplo é a tese 38. Lutero diz assim: mesmo assim, a remissão e participação do Papa de forma alguma devem ser desprezadas, porque, como disse, constituem declaração do perdão divino. Então, irmãos, ao pensarmos no movimento da reforma, devemos evitar aquele cabresto da religião medieval que dizia o seguinte: existe uma igreja instituída por Pedro. Isso nunca foi verdade. E essa única igreja é a verdadeira. Não. Em diversos países, em períodos diferentes, unidos por uma grande máxima, a palavra de Deus é a verdade, vários grupos surgiram. Nós não concordamos com a existência de sacramentos, batismo de recém-nascidos, união com o Estado, não concordamos com perseguição de quem discorda de nós. Nós cremos que o outro deve ter direito de crer naquilo que ele quiser crer, porque a fé, meus irmãos, não deve ser imposta. A fé não é imposta por força ou por violência. Cremos que é pelo Espírito de Deus agindo que alguém venha a crer. Não concordamos também com o clericalismo. É por essa razão que, mesmo entendendo biblicamente que o pastor é bispo, presbítero e pastor, nós nos valemos do título que mais nos identifica com Cristo e com o povo de Cristo, o pastor. Irmãos, eu considero estranho que um pastor batista deseje ser chamado de algo que não pastor, porque o nosso papel é nos escondermos tanto a ponto das pessoas não lembrarem de nós e lembrarem de Cristo para quem apontamos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo está falando de reforma. Está combatendo o amor a personalidades. E está reafirmando a centralidade de Cristo. Veja em sua Bíblia, em 1 Coríntios 3:3, quando Paulo diz: havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Vocês deixaram de olhar para Cristo e tornaram-se partidários de um homem. Paulo, Apolo, Pedro, e nesse embalo houve quem dissesse: o meu partido é Cristo. Cristo não está dividido. O apóstolo Paulo escreve a essa igreja para dizer que todos deveriam se submeter a Cristo, o cabeça da igreja, e a mais ninguém. E deveria toda a cristandade reconhecer que a doutrina verdadeira é a bíblica. 1 Coríntios 3:4, Paulo diz: quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. E Paulo então diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A Deus seja a glória somente. De modo que nem o que planta Paulo é coisa alguma, nem o que rega Apolo é coisa alguma, mas Deus que sustenta e dá crescimento à igreja. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Paulo, irmãos, está dizendo: na igreja de Jesus, a glória deve ser dada somente a Jesus. A imagem é de uma lavoura e de um edifício. Os irmãos observarão que até o verso 9, quando na parte A é dito, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, Paulo está encerrando uma primeira imagem da igreja, a ideia de uma lavoura, em que cada um ajuda
para que haja colheita. Um planta, o outro mexe no solo, o outro rega, o outro trabalha na poda das árvores, mas só Deus é quem, unindo o esforço de todos esses, permite que a lavoura seja próspera. Mas na segunda parte, irmãos, Paulo diz: edifício de Deus sois vós. E aqui a imagem é de uma construção que necessita de reforma com elevada qualidade. Os irmãos verão Paulo dizendo: somos edifício de Deus. Então precisamos cuidar dessa construção que é a igreja. Precisamos reformá-la. Precisamos construí-la à maneira de Deus, para que ao final o Senhor olhe para essa obra e diga: veja quão belo é o meu edifício. Então o que Paulo, usado por Deus, está dizendo é: a igreja deve aceitar o convite para que viva sempre em reforma. Como servo de Jesus, servindo aos meus irmãos nesta igreja local, a Igreja Batista do Barro Preto, eu sou responsável por dizer aos irmãos: o movimento de reforma é inspirador, mas ele não está concluído. Até que Cristo venha, precisa a igreja de Jesus viver sempre em reforma. E que reforma, irmãos? Aquela em que lembra a igreja que o Senhor Jesus Cristo é o seu cabeça. E todos nós, o pastor, os diáconos, os professores da escola bíblica, os líderes de pequenos grupos, os integrantes da linda orquestra, os acolhedores, os líderes do ministério infantil, que está reunido com mais de 100 de crianças agora, enquanto nos reunimos aqui, todos vocês são cooperadores nessa construção. Quem é a um só tempo o arquiteto? Ele pensou a igreja. O engenheiro, ele trabalha as estruturas da igreja. O decorador, quem é aquele que trará mobília para a igreja? E quem é aquele que trará as pessoas? É Cristo Jesus. Vejam no verso 10, quando Deus usa Paulo para dizer: foi pela graça de Deus que eu tive o privilégio de lançar o fundamento na cidade de Corinto. Apóstolos, irmãos, são aqueles também que levam a mensagem a lugares em que a mensagem ainda não havia sido proclamada. Então Paulo diz: Deus me deu o privilégio de lançar o fundamento, porque eu preguei a vocês inicialmente em Corinto. Mas eu passo, eu um dia passarei. Deus traz outro para continuar edificando a igreja, e cada um precisa ter cuidado, porque a construção pertence ao Senhor. O cabeça da igreja é o Senhor, nós somos cooperadores. No verso 11, meus irmãos, Paulo diz: ninguém está autorizado a lançar outro fundamento na igreja de Jesus, além daquele que já existe, que é o próprio Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo anterior, verso 1 até o verso 5, 1 Coríntios 2, 1 a 5, Paulo falando a essa igreja que precisava de reforma, uma igreja jovem, com pouco tempo de existência, mas já demonstrando sinais de abalo em sua estrutura. Paulo diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, e Paulo foi ter com os coríntios, lançando o fundamento, pregando o evangelho inicialmente, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Meus irmãos, uma igreja em reforma dirá aquilo que Deus usa Paulo para dizer à igreja de Corinto, e aquilo que os irmãos reformadores disseram: só existe um cabeça para esse edifício, o cabeça é Jesus Cristo. Você pode trabalhar nele, você pode operar nele, mas lembre-se que o fundamento é ele. Nós somos cooperadores. Eu passarei em breve. Seja porque eu aceitarei o convite de uma outra igreja para pastoreá-la, seja porque os irmãos entenderão que
é necessário encerrar o ministério do pastor Tarcísio, seja porque eu me aposentarei ou pelo melhor motivo, porque Cristo voltará. Mas, irmãos, é importante saber que o líder da igreja, por um período, passará. E eu sei disso, irmãos. Jesus Cristo não passará. Ele guiará a sua igreja até o fim. E isso é consolador. Meus irmãos, em segundo lugar, Paulo está dizendo: Deus é santo, o Senhor é santo. Nós devemos edificar a igreja segundo o elevado padrão de Deus que se encontra em sua palavra. Veja aí se não é o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 3, no verso 12. Se alguém o edifica sobre o fundamento, se o que alguém edifica é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta um dia se tornará obra de cada um, porque o dia da vinda do Senhor, o dia do juízo virá. É preciso lembrar que Deus, o Senhor da igreja, é santo. E é preciso lembrar que o padrão dele é elevado. Não é, meus irmãos, porque o padrão dos homens está rebaixado, que Deus resolveu fazer um acordo com os homens e rebaixar a expectativa dele para a sua igreja. Deus é santo. 1 Coríntios 4, o capítulo posterior, no verso 1, Paulo diz assim: pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles construa um megatemplo. É que cada um deles lance uma gravadora de músicas ou uma editora de livros com seu nome. É que cada um deles reúna multidões. O que se espera dos ministros do evangelho é que cada um deles seja encontrado fiel, pregando a palavra da verdade. Lá no verso 6, 1 Coríntios 4, 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Esse é o desafio dos nossos dias, irmãos. A reforma da igreja contemporânea, chamando os crentes a entenderem a santidade de Deus e, sabendo que Deus é santo, olharem para a palavra dele perguntando o que o Senhor quer da igreja. O que o Senhor não quer da igreja. Qual é a mensagem da palavra de Deus que nunca passará? E qual é a mensagem como as cisternas de águas rotas que matam vidas que devemos rejeitar? A igreja de Jesus Cristo precisa lembrar que o Senhor é santo. Por isso ela deve ser a igreja edificada com ouro, com prata, com metais que não são encontrados facilmente. É preciso esforço, trabalho. É preciso busca cuidadosa. É necessário buscar aquilo que é melhor, pedras preciosas. Aquilo que atende ao padrão de Deus e que não se desfará, porque, irmãos, segundo o apóstolo Paulo, há quem queira edificar a igreja com feno e palha. Feno dos nossos dias, palha dos nossos dias, teologia coach, a anticristã teologia da prosperidade. As reuniões de cura, em que pessoas acreditam que podem assumir o lugar de Deus e determinar que naquele dia haverá cura. Curas existem, graças a Deus. E eu precisaria de tempo para te falar da cura do meu olho direito, ainda na infância. Mas, meus irmãos, eu não posso crer que uma só vez, em que um ser humano disse que em tal dia, tal horário, em tal local, haveria uma reunião de cura, que houve cura em nome de Deus. Porque não existe ninguém que tenha agenda de Deus autorizada para marcar o local, o horário e quem será curado. Isso é mentira, irmãos. Isso é engodo. São os vendedores de indulgências dos nossos dias. São aqueles que, com saudade de Roma, voltaram para uma religião da magia e não da palavra, do estômago e não da vida eterna. Em terceiro lugar, Paulo está dizendo: o Senhor é justo, preparem-se, porque vocês prestarão contas do serviço na construção dele. Mensagem em desuso. Estamos vivendo uma euforia, um carnaval gospel, uma agitação eclesiástica tão grande, que parece-nos, irmãos, que Deus resolveu sentar conosco e rir daquilo que estamos fazendo. Não é à toa
que alguns púlpitos se parecem com picadeiros em que as piadas divertem aqueles que continuam caminhando para o inferno porque não ouvem o evangelho. Meus irmãos, Deus não está rindo. Certamente Ele está chorando com o que Ele tem visto. É tempo de nos prepararmos, porque Deus um dia virá na pessoa do seu Filho Jesus e nos perguntará: o que vocês fizeram da minha igreja? Eu sou o fundamento. Eu dei a vocês a oportunidade de trabalharem na minha construção, de edificarem uma igreja linda, santa e irrepreensível. Mas o que vocês fizeram? No verso 14, Paulo diz: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá recompensa. Aquela obra que não passará. Meus irmãos, eu tenho 43 anos de idade. Mas nesse tempo de vida eu já ouvi falar de dente de ouro, G12, sopro ungido, queda no espírito, tanta baboseira que passa, que não fica. Eu era seminarista no ano 2000 e um homem de Deus chamado Jonas Barreira de Macedo Filho está no livro dos 100 anos da Junta de Missões Nacionais. Pregador do Evangelho a partir do estado do Maranhão. Homem de Deus aprovado no concurso público do INSS na época, em primeiro lugar no país. Poderia escolher morar em qualquer capital. Ele escolheu Recife para estudar no Seminário do Norte. Esse homem de Deus, no auge desse herético movimento chamado G12, que perturbou a igreja de Jesus, eu perguntei, pastor Jonas, o que é que vai acontecer? Pastor Jonas disse: o que vai acontecer é assim. Vai haver descrédito, um monte de gente desiludida deixando a igreja, todo mundo vai reconhecer que foi um erro, aí daqui a 10 anos surge outro movimento talvez pior do que ele. Meus irmãos, o Senhor é justo. Um dia Ele perguntará ao pastor Tarcísio: o que foi que você pregou para as minhas ovelhas, o meu povo, por quem eu me entreguei na cruz? Um dia o Senhor me perguntará. E meus irmãos, há dias em que eu deito com essa pergunta me incomodando. O que eu estou pregando para a igreja de Jesus? Porque, irmãos, quando estamos eu e o Senhor, no momento em que eu deito no travesseiro, é bom que eu tenha certeza de que eu preguei o Evangelho. Mesmo quando não sou popular, mesmo quando não sou agradável, mesmo quando não sou palatável. Um dia, meus irmãos, o justo juiz perguntará: eu coloquei um auditório de redimidos diante de você. O que você disse para o meu povo? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Verso 14. Se permanecer, receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, e o fogo é sinal de juízo e reprovação da parte de Deus, Jesus diz que haverá aqueles que serão batizados com o Espírito e os batizados com fogo. O Espírito, os que foram aprovados pelo Senhor. O batismo de fogo é o juízo, é a repreensão, é a reprovação do Senhor. Então aqui Paulo está dizendo: se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá um dano. Mas a graça de Deus se vê quando é dito que esse mesmo será salvo. É aquele que era um crente, foi salvo pela graça de Deus, perdoado, mas foi displicente na construção. Por um triz foi salvo, por quê? A salvação é pela graça mediante a fé. Mas a obra que ele realizou, palha, e o fogo destrói a palha. O Senhor é justo, irmãos, ele virá um dia, nesse dia mencionado no verso 13, e nos perguntará o que fizemos na obra do Senhor. Nos lembremos do lema de Gisbertus Voetius: igreja reformada sempre se reformando. E olhando para a palavra de Deus, nos perguntemos: temos entendido que somos cooperadores, não somos o fundamento, nem o cabeça da igreja, e a Jesus Cristo tem sido dada toda a glória? Temos reconhecido que o Senhor da igreja é santo e por isso na edificação da igreja temos considerado que o padrão é elevado, o padrão das escrituras, do evangelho? Temos reconhecido que Deus é justo e um dia nos pedirá contas? Nos preparemos, irmãos. Esse dia virá, brevemente virá. E um dia estaremos diante do Senhor e a recompensa será ouvir dele: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que Deus nos ajude a viver sempre em reforma.